Que bom ter você participando do nosso curso Dons Espirituais aqui no Instituto Bíblico Online da BBN Internacional. O conteúdo deste curso provém de uma série de palestras realizadas pelo Dr. Charles Ryrie em uma conferência no Brasil. Eu espero que você possa abrir a sua mente e o seu coração para o ensino da Bíblia, ministrado por este servo de Deus que por muitas décadas tem fielmente servido ao Senhor na proclamação e no ensino de sua palavra. Que Deus o abençoe ricamente através dessa lição. Todos nós concordamos, eu acredito, que há 3 tipos de dons. Não necessariamente dons espirituais, simplesmente dons. Há dons naturais que Deus nos concede no nosso nascimento e são parte de nossa constituição, de nosso ser. Todos nós temos quocientes diferentes de inteligência, e isto é um dom natural que Deus nos concede. Temos constituições físicas diferentes que nos concedem graus diferentes de saúde, por exemplo. O fato de uma pessoa, por exemplo, ter saúde precária não significa que ela seja menos dotada ou abençoada por Deus. Talvez seja até mais. Creio que há dons naturais como capacidade, habilidade musical ou a capacidade de aprender outras línguas, habilidades mecânicas, e todos eles são dons naturais que Deus nos concede, e todos eles procedem de Deus. Paulo diz, o que é que temos que não tenhamos recebido? E a resposta óbvia é, nada. Por que então nos vangloriarmos como se não tivéssemos recebido, como se tivéssemos conseguido por nós mesmos? Dons naturais são dons que Deus colocou em nossas vidas. Há também tipos de dons que podemos chamar de capacidades adquiridas. Podem ser semelhantes a capacidades naturais. A pessoa pode não ter uma habilidade natural para a música, mas pode ter aprendido a tocar piano ou um instrumento qualquer. A pessoa pode não ter a capacidade natural ou inclinação natural para o aprendizado de línguas, mas assim mesmo é capaz de aprender uma língua. E essas capacidades adquiridas não estão em nós por efeito de nascimento, mas são coisas que viemos a aprender através das experiências em nossa vida. Então há também capacidades ou dons espirituais. Esses são dados por Deus tal como os outros. Provavelmente, não estou dizendo que absolutamente tenha que ser, provavelmente foram colocados em nossa vida exatamente na época de nossa conversão. E se eles são de fato colocados em nossa vida no tempo de nossa conversão, isto não significa que nós os conheçamos todos desde então ou que os usemos desde então. Em outras palavras, algumas pessoas podem ter essa percepção mais adiante no seu andar cristão. Mas eu creio que todo o crente tem alguns dons espirituais. Mais uma vez, eu não posso ser dogmático em afirmar que todos os crentes têm mais de um dom espiritual, mas tendo a pensar que haja mais de um dom espiritual para cada crente. Por favor, abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Vamos olhar para alguns dos dons que todos os crentes poderiam ter. Vejamos, por exemplo, o versículo 6. Paulo diz, temos dons diferentes. E começa então a alistar alguns destes dons. O primeiro é profecia, mas nem todos os crentes têm o dom da profecia. O segundo deles é ministério. Esse é um tipo de dom espiritual que, penso, todo crente deveria presumir que tem. Todo crente pode servir. Depois vem ensino. Nem todos os crentes têm esse tipo de dom. Depois, exortação. Igualmente, ao que parece, nem todos os crentes têm este dom. Quero abrir um parêntese aqui. Se você ouve em uma reunião alguém que tem o dom de ensino e não tem o dom de exortação, não saia condenando o pregador porque ele simplesmente ensinou e não o exortou. Isto é o que Deus esperava que ele fizesse. Não saia da reunião reclamando, ele só ensinou, mas foi mais seco que pó. Se esse é o dom que Deus concedeu àquela pessoa, fique agradecido, porque ela exercitou o dom que Deus lhe concedeu. Se você ouvir um palestrante que tem o dom da exortação, não saia da reunião dizendo tudo o que ele tentou fazer foi nos emocionar, nos motivar,
mas não nos ensinou nada. Agradeça o fato de ele ter exercitado o seu dom e não ter tentado fazer algo para o que não estava qualificado. Se Deus coloca estes dois dons numa mesma pessoa, isto é uma grande combinação, e ele tem de dar-se por feliz por poder exercer ambos. Final do parêntese. Vamos então ao verso 8. Aquele que contribui. Este também é um dom que todo crente poderia presumir que tem. Então temos aqui dois candidatos, dons que poderiam ser para todos os crentes: ministérios e contribuição. O dom seguinte na lista é o de presidência ou liderança. E este não é um dom que todos os crentes têm, é um dom que a maioria dos crentes pensa que tem, especialmente na igreja. Por fim, na lista vemos quem exerce misericórdia. E eu suponho que também este é um dom que todo crente poderia presumir que tem. Então, temos três dons que todos os crentes poderiam presumir que têm: ministério, contribuição e misericórdia. Bem, eu não posso provar que todos os crentes têm todos estes três dons, mas tenho a inclinação a pensar que se todos nós exercitássemos todos esses três dons, e se todos, quando chegarmos ao céu, ao tribunal de Cristo, descobrirmos que não tínhamos de fato todos esses três dons, o Senhor não iria nos repreender por termos servido, contribuído e demonstrado misericórdia. Pelo menos podemos fazer estas três coisas. Como poderíamos definir dom espiritual? Dom espiritual é uma capacitação dada por Deus para o serviço ao corpo de Cristo. Usei a palavra capacitação como um sinônimo, incluindo a ideia de que é Deus quem o concede, e tentei incluir a ideia de propósito para o qual ele é dado, ou seja, o serviço, e também relacionar a ideia de que eles estão incluídos no contexto do serviço ao corpo de Cristo. Se você fosse sublinhar as palavras principais dessa definição, sugiro que sublinhe capacitação, por Deus, serviço e corpo. Vamos ver agora algumas concepções erradas sobre dons espirituais. Uma das concepções erradas é que dons espirituais têm de ser executados em um determinado lugar apenas. Quero lhes dar uma ilustração. Estava andando pelo campus do seminário um dia e encontrei um aluno do último ano. Eu disse a ele: "O que você está pretendendo fazer quando se formar?" Ele respondeu: "Bem, acho que tenho o dom de ensino." Acho que a maioria dos alunos de seminário pensam assim, não é mesmo? Ele falou então: "Eu quero ensinar." E eu, quase sem pensar, lhe respondi: "Que ótimo! Conheço um lugar onde você pode ensinar." Eu devia ter parado aí a minha frase, mas não parei. E eu falei para ele: "Conheço um lugar onde você pode ensinar, e em inglês, logo no começo." E foi aí que eu cometi o meu erro. Imediatamente ele levantou a guarda e disse: "Ah, eu não sou chamado para o campo missionário." Ele percebeu o que eu queria dizer quando eu falei que ele podia ensinar em inglês logo no início. Eu sabia de uma oportunidade de um país na África onde ele poderia ensinar em inglês enquanto aprendia uma outra língua e mais tarde poderia ensinar nas duas línguas. E eu perguntei para ele: "O que isso tem a ver com a situação? Você me disse que tem o dom de ensino. Você pensa que o dom de ensino está limitado aos Estados Unidos? Ou você pensa que o dom de ensino está limitado a uma situação formal de ensino?" É claro que não. Ele estava confundindo a capacidade que Deus havia lhe concedido de ensinar com a direção de Deus com respeito a uma outra área de trabalho. Eu confesso a vocês que fiquei pensando nos anos subsequentes àquele encontro se aquele rapaz acabou se desviando daquilo que Deus realmente queria para ele. Seu ministério foi totalmente realizado nos Estados Unidos, e eu não posso deixar de pensar: será que ele realmente não deveria ter ido a um outro país e ali realizado o seu ministério de ensino? Agora vou começar a me intrometer em sua vida. Você acha que tem o dom de pastor? Será que você não está confundindo o dom com uma certa localização geográfica? Está?
O ministério de pastor é o trabalho de pastorear, de cuidar das pessoas no corpo de Cristo. Deus pode querer que você faça isto onde você está, ou querer que você vá para algum outro lugar neste grande país. Pode ser que Ele queira que você vá para Portugal, onde você não vai precisar aprender outra língua. É perfeitamente concebível que Ele queira que você exercite o seu dom em algum lugar onde você tenha de aprender uma outra língua. Final da minha intromissão. Em segundo lugar, nós às vezes confundimos dons com funções ou cargos na igreja. Dom é a capacitação que Deus me concede, independentemente do lugar onde a exerço, quer eu a exerça em um cargo estruturado como um oficial da igreja ou não. Mencionei há alguns instantes o dom de pastor, o dom de pastorear, de cuidar das pessoas. Significa alimentá-las, significa dirigi-las, protegê-las, ajudá-las quando estão doentes ou precisam de ajuda. Tudo isso está envolvido na capacitação para pastorear. No nosso vocabulário eclesiástico moderno, usamos a palavra o pastorado e passamos a pensar que o dom do pastorado só pode ser utilizado na posição oficial do pastorado. Por quê? O dom do ensino não precisa ser exercido na sala de aula, numa situação formal de ensino. Seria um ótimo dom para uma mãe, porque ela poderia estar exercendo este dom dentro de sua família. Em terceiro lugar, dons não devem ser confundidos com capacidades técnicas de fazer certas coisas. Um dos dons é ensino. Uma das maneiras de ensinar é a preleção, oralmente. Uma pessoa pode aprender técnicas de comunicação oral, mas tais técnicas de comunicação oral não constituem o dom de ensino. Podem cooperar com o dom, torná-lo mais eficaz, mas o dom é a capacitação concedida por Deus. Outra maneira de ensinar é através da forma escrita. Você pode aprender muita coisa sobre como escrever, mas mesmo assim não ter o dom de escrever. A escrita é apenas um dos canais pelos quais essa capacitação de Deus pode ser exercida. Não existe dom de trabalho com criança. As crianças precisam igualmente de ensino, exortação, direção e pastoreio. Pode haver técnicas a serem aprendidas que tornem os seus dons mais úteis no trabalho com crianças, mas não há um dom em si de trabalho com crianças. Em quarto lugar, dons espirituais são diferentes de talentos. Talentos, provavelmente, entre outras coisas, recebemos de nossos pais, enquanto que dons recebemos de Deus. Estou tentando distinguir aqui o dom em si do lugar onde você o exerce, da função ou não função na qual você o exerce e das técnicas, dos meios, dos canais que você usa para diferentes grupos de pessoas, exercitando o seu dom. Um primo meu, não está vivo mais, tinha uma incrível capacidade de trabalhar com suas mãos. Podia fazer o que quisesse com elas. Para todos os quadros em sua casa, ele havia confeccionado as molduras, lindas molduras, muito bem trabalhadas, que ele mesmo fizera. Ele restaurava móveis com a mesma facilidade com a qual eu como uma refeição. Quando ele começou a envelhecer, ele queria se preparar para a possibilidade de vir a morrer antes de sua esposa. Então, com suas próprias mãos, ele preparou em sua casa um apartamento especial que podia ser alugado para a sua esposa ter uma renda depois que ele morresse. Eu o admirava profundamente, porque eu sou absolutamente incapaz de fazer qualquer uma daquelas coisas. Seu dom era trabalhar com as mãos. Sua profissão era... Vocês não vão adivinhar. Ele era dentista. Esse mesmo dom de trabalhar com suas mãos entrava em operação também lá em seu escritório. Ele era então um ótimo dentista, porque sabia trabalhar bem com suas mãos na boca dos pacientes. Se vocês quiserem ver um pouco do trabalho dele, podem olhar depois da reunião. Algumas daquelas obturações a ouro estão em minha boca há mais de 30 anos, e foi ele quem as colocou ali. O seu dom não era a odontologia, era trabalhar com suas mãos.
Quer ele o estivesse empregando em sua casa ou em seu escritório, era o mesmo dom. Quer ele estivesse usando quando era uma criança ou quando adulto, era o mesmo dom. Deixe-me tomar um pouco de tempo para rever o que acabamos de aprender até aqui. Acho que é muito importante estar ciente de que dom espiritual é aquela capacitação concedida por Deus e que o lugar onde eu o exerço é um assunto exclusivo da direção oferecida pelo Senhor. Eu posso tornar este dom mais eficaz aprendendo técnicas de como utilizá-lo. Posso exercitá-lo num cargo oficial da igreja ou fora de qualquer cargo oficial. Mas o dom é a própria capacitação concedida por Deus. Alguém me fez uma pergunta e eu creio que devo responder a esta altura. Existem outros dons espirituais que não estejam alistados nas principais passagens que tratam do assunto no Novo Testamento? Eu me inclino a dizer que não. Há outros dons naturais que Deus nos concede, como eu mencionei, e capacidades que podemos aprender através de experiência e educação. Mas, pessoalmente, não vejo nenhuma razão para acrescentar qualquer outro dom aos aproximadamente 20 dons alistados nas passagens do Novo Testamento. Além disto, eu não saberia nem o que acrescentar. E eu recearia fazer isto por medo de acrescentar algo que não devesse estar na lista. Certa vez eu li um panfleto sobre dons espirituais que afirmava que existiam outros dons que não estavam alistados no Novo Testamento. E o exemplo principal que o autor deste panfleto citou foi o dom espiritual de jogar futebol americano. Vamos ver agora um outro ponto muito importante. Deus mesmo estabeleceu limitações à concessão dos dons espirituais. Nós olhamos para uma das passagens principais, que é Romanos 12. As outras duas passagens principais são 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Em 1 Coríntios 12, Paulo deixa bem claro a verdade de que Deus distribui os dons como lhe apraz. Deus não concede a um crente todos os dons. Então, há aí uma limitação. E eu não tenho todos os dons e você não tem todos os dons. Provavelmente você tem mais de um, mas certamente não tem todos os dons. Eu nem mesmo posso afirmar com certeza se cada um dos apóstolos tinha todos os dons. Definitivamente, há uma limitação. No final de 1 Coríntios 12, Paulo deixa bem claro que nenhuma pessoa tem todos os dons, e que até mesmo nenhuma igreja necessariamente tem todos os dons. No versículo 29, Paulo começa a fazer uma série de perguntas e a gramática grega nos diz que Paulo esperava que a resposta a estas perguntas fosse não, fosse negativa. E ele pergunta, não são todos eles apóstolos? São? E a resposta que ele espera de seus leitores é não. Não são todos apóstolos. Nem são todos profetas. Nem são todos mestres. Nem todos têm poder para operar milagres. Nem todos têm dom de curar. Nem todos falam em línguas. Nem todos interpretam línguas. E agora um parêntese muito importante. Olhem o versículo 30 de 1 Coríntios 12. A pergunta é, falam todos em outras línguas? E a resposta é, não. Voltem para o versículo 13 que diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Se vocês colocarem esses dois versículos juntos, aqui está a dedução final. Todos os crentes são batizados no Espírito Santo, mas nem todos os crentes falam em línguas. Então a conclusão é que havia em Corinto crentes batizados no Espírito Santo que não falavam em línguas. Vocês ouviram o que eu falei? Um parêntese muito importante. Se alguém lhe perguntar, você já foi batizado no Espírito Santo? Você pode responder com base em 1 Coríntios 12, definitivamente, sim, fui. E se ele continuar dizendo, então você falou em línguas? E você disser não, e ele replicar, então você não foi batizado no Espírito? Você poderá responder, sim, eu fui. Assim como aqueles coríntios do primeiro século.
Final do parêntese. Há uma limitação na extensão em que os dons foram distribuídos. Nem todos os crentes têm todos os dons. E há uma segunda limitação. Nem todos os dons são concedidos necessariamente no mesmo período de tempo. A igreja pode precisar de certos dons em certa fase de seu crescimento e em outras partes de sua expansão, não. E um indivíduo não tem que exercitar o mesmo dom sempre. Ele pode exercitar um dom numa parte de sua vida e deixar de exercitá-lo em outra e passar a exercitar um outro dom depois. Não posso provar isto, mas é minha opinião de que nós recebemos os nossos dons espirituais no momento em que somos salvos. Mas não exercitamos todos aqueles dons imediatamente e necessariamente. Alguém me perguntou, o que você pensa que sejam os seus dons espirituais? E eu respondi da seguinte maneira, não sei se poderia dar uma resposta completa até o dia anterior ao dia da minha morte, porque penso que teria de esperar para fazer uma retrospectiva de toda a minha vida e ver quais foram os dons que Deus concedeu para mim e usou durante toda a minha vida. Acho que houve uma época em que uma certa combinação de dons estava sendo utilizada e outra época em que uma nova combinação surgiu. De modo que eu particularmente penso que, mesmo na vida de um indivíduo, pode haver uma mudança na combinação dos dons que Deus concede a ele em determinados períodos de sua vida. E isso significa que pode haver ainda certas capacitações que Deus quer usar em sua vida nos anos futuros e você ainda não sabe. E eu acho também que há certos períodos na história da igreja em que Deus precisa dar à igreja homens especialmente capacitados para um trabalho a ser realizado. E quando esta necessidade desaparece, Deus não está obrigado a manter aquele mesmo tipo de pessoa e de capacitação. Parece-me que há um exemplo disto e que Paulo está querendo enfatizar quanto aos dons de apóstolo e de profeta em Efésios 2:20. Notamos lá Paulo afirmando que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que igreja? A igreja que é o novo homem, que é o novo edifício, que é um só corpo, que é a nova criação. Em outras palavras, a igreja como o corpo de Cristo. E esta igreja está sendo edificada através do desempenho do serviço dos dons do apostolado e da profecia. E uma vez que já foi lançado o alicerce da igreja, passamos a construir a estrutura, a superestrutura do corpo. Eu sei, eu estou misturando um pouco as metáforas aqui. Quando a igreja é comparada a um edifício, e depois que o alicerce está lançado, passamos a construir os andares superiores deste edifício. O alicerce exigiu o ministério de apóstolos e de profetas. O alicerce também teve, de acordo com este versículo, a pedra angular. E a pedra angular está sempre no edifício. Oferece uma direção à construção do edifício. Assegura que o edifício esteja propriamente nivelado e construído em ângulos apropriados. Se você tem uma boa pedra angular no seu alicerce, você não precisa de outra em qualquer outro lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando de sua primeira vinda ao mundo, se constituiu na pedra angular da igreja. Ele não voltou no 2º século para conceder uma nova pedra angular para a igreja do 2º século, nem no 5º século para conceder outra pedra angular para a igreja do 5º século, nem no século XX para conceder uma nova pedra para a igreja deste século. Da mesma forma, a fundação, o alicerce, foi lançado no 1º século pelos apóstolos e pelos profetas. E agora que esta fundação já foi lançada, nada mais resta para os apóstolos e profetas fazerem. Já estamos construindo os andares superiores da igreja. Nos Estados Unidos, quando a estrutura externa de um prédio em construção chega ao último andar, eles têm uma pequena cerimônia. Penso que, da mesma forma, nós estamos muito próximos desta cerimônia, quando a igreja se completar e o Senhor Jesus Cristo voltar para nós. Há uma limitação para os dons que foram necessários quando a igreja estava passando pelo processo de fundação. As outras duas referências bíblicas neste ponto mostram que
O apóstolo Paulo, durante certo tempo de seu ministério, teve uma capacitação, um dom muito espetacular que ele não exercitou no final de seu ministério. Em Atos 19, ele estava em Éfeso e Deus lhe deu o uso do dom de cura de maneira espetacular. De fato, o texto diz, no verso 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mesmo para Paulo, foi um período bem incomum em sua vida, e ele estava não só curando por contato pessoal com o doente, mas até objetos de uso pessoal de Paulo estavam sendo levados aos doentes e estes ficavam curados. É do versículo 12 que se desenvolveu a prática entre pessoas dedicadas à cura de mandar objetos pessoais e panos de cura para pessoas doentes. O único problema é que nem todos os que recebem este pano são curados. Mas no caso de Paulo, isto acontecia. Então, isto era um uso espetacular e extraordinário do dom de cura, até mesmo para o ministério do apóstolo Paulo. Mas, se você observar mais adiante o ministério de Paulo, em 2 Timóteo 4:20, você notará Paulo dizendo que, quanto a Trófimo, o havia deixado doente em Mileto. Por quê? Será que Paulo não tinha o dom de cura? Será que Paulo tinha esgotado o seu estoque de pano de oração? Será que Trófimo não enviou uma oferta suficiente a Paulo? Trófimo estava doente e Paulo teve que deixá-lo doente, e aparentemente, a esta altura de sua vida, Paulo não tinha o uso do dom de cura. Se ele tivesse, ele certamente o teria usado em Trófimo. Alguém diria, bom, isso é só uma exceção isolada. Mas o que aconteceu com Epafrodito? Você se lembra de Filipenses 4 que Epafrodito quase morreu de sua grave doença? E Paulo não o curou. Não era uma questão de falta de fé na vida de Epafrodito e de Trófimo. Essa é uma desculpa que os curandeiros, desculpem a expressão, usam frequentemente. Você não foi curado no meu ministério porque não teve fé, dizem. Bem, o nosso Senhor curou pessoas que não tinham fé. Lembram-se daquele homem no tanque de Betesda em João 5? Ele não demonstrou nem um pinguinho de fé. Queres ficar são? Sim, eu quero. Então eu vou fazê-lo ficar bom. E ele falou para Jesus Cristo, eu não tenho ninguém para me colocar na água. A fé que ele demonstrava era na água. E finalmente o Senhor teve que levantá-lo e fazê-lo ficar bom. De modo que uma pessoa que se dedica a curas assim deveria ser capaz de curar até aqueles que não têm fé. Há, então, uma limitação no uso deste dom, não só na vida de Paulo, como neste período em que a igreja estava sendo fundada. Acho também que a concessão dos dons por Deus obedece uma limitação quanto ao propósito com que foram distribuídos. Quando o propósito está presente e precisa ser cumprido, então Deus concede o dom para que ele seja cumprido. Se o propósito já foi cumprido, então não tem necessidade de que o dom continue a existir. Um exemplo disto encontramos em 1 Coríntios 14, 21 e 22. Um dos propósitos do dom de línguas na época do Novo Testamento era falar ao povo de Deus, Israel, demonstrando-lhe a verdade da fé cristã. E você observa no verso 22, Paulo dizendo que o propósito para o dom de línguas não estava relacionado aos crentes e sim aos incrédulos. Se este propósito não é mais necessário, então é de se esperar que o dom de línguas não esteja se manifestando. Nós vamos falar mais sobre esse assunto mais à frente. De qualquer forma, o que eu estou querendo comunicar aqui é que Deus não concede todos os dons a todos os indivíduos e não concede necessariamente todos os dons em todas as gerações da igreja. Alguém talvez vai perguntar a você, será que Deus não é o mesmo em todas as eras? A resposta é sim. Mas isso não significa necessariamente que Deus opere sempre da mesma maneira. Deus é sempre o mesmo, mas ele nem sempre age da mesma maneira. Ele jamais fará algo que seja inconsistente com o seu próprio caráter. Mas ele não necessariamente fará por mim o que faz por outra pessoa.
Ele não é obrigado a fazer no século XXI aquilo que realizou no século XVI ou mesmo no primeiro século. Isto é algo muito importante a lembrar. Pessoas estão frequentemente afirmando: vamos voltar para a igreja do primeiro século. Por favor, não vamos voltar. Você gostaria de ser pastor da igreja de Corinto? Você gostaria de se sentir vocacionado para as igrejas da Palestina, que são descritas na Epístola de Tiago, com todos os seus problemas? Eu não sei se queremos realmente voltar ao primeiro século. Eles tinham realmente algumas coisas boas que não temos hoje. Mas eles também tinham problemas que nós não queremos ter hoje. Deus nos colocou no século XXI e vamos fazer o que Ele quer que façamos neste século. Ele é o doador soberano de todos os dons. A igreja do século XXI é a sua igreja e Ele dará os dons apropriados para esta geração para cumprir os seus propósitos no mundo hoje. Com isto encerramos a nossa primeira lição. Eu agradeço a sua presença e espero que você continue com este curso. Que Deus o abençoe ricamente.